bem-vindos! Bora para mais uma live sobre um livro. A gente vai estar falando sobre esse livro do Poor, da Marie von Franz. Para quem não me conhece, eu gosto muito dessa série, dessa coleção que se chama Amor e Psique, né? E para mim, minha autora favorita é a Marie von Franz, né? Que foi discípula do Jung. E, gente, os textos dela, eu super me conecto. Então, assim, tudo que ela fala para mim faz total sentido. Vira chavinhas, é algo muito mais profundo do que simplesmente você entender racionalmente, né? Você sente aquela mudança. E, gente, só pra vocês terem uma noção, eu acho esse livro tão forte, tão bom, que eu nem terminei de ler e eu decidi fazer a live pra vocês mesmo assim. Eu tô quase na metade, né? Ainda nem cheguei na metade e já viraram tantas e tantas chavinhas que eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar. Tanto que aqui eu coloquei o nome da live, né? O motivo da sua vida estar emperrada. Né? Então, talvez, às vezes a gente fica se questionando muito, por que eu tô patinando? Por que tem algumas questões que na minha vida não estão fluindo, né? E aqui nesse livro a gente vai falar muito sobre o fato das coisas não fluírem. É claro que existem várias possibilidades, né? Então, essa não é a única forma, mas eu creio que pelo momento social que nós estamos vivendo, né, com algumas ideologias, por algumas questões até mesmo culturais da época, eu creio que muitos dos problemas podem ser resolvidos através do conteúdo desse livro, que é incrível. Vão por mim, vale realmente muito a pena ler. Sugiro fortemente que vocês leiam esse livro, tá? Eu vou deixar depois o link, quem tiver interesse pode me chamar no direct também, mas eu vou deixar o link aqui na descrição depois do vídeo, tá? Para quem tiver interesse em estar adquirindo o livro, tá? Bom, vamos lá, gente. Falando aí de complexos, né? Vocês já devem ter ouvido talvez sobre o complexo de Édipo, o complexo de Eletra, ou alguma coisa assim do tipo, né? E são alguns determinados tipos de comportamento que algumas pessoas têm, né? E nós temos o complexo do Poor. Eu creio que muita gente aqui conheça, por exemplo, o Peter Pan. Então, o Peter Pan, ele é um Poor, né? Tanto que ele quer ser o quê? O tempo todo jovem, né? Ele quer ser infantil, ele inclusive luta contra os adultos. Ele acha que os adultos são ruins, ele acha que é uma vida tediosa, ele acha que nada a ver, né? Ser adulto, ter compromissos, responsabilidades. E ele fala que a missão dele é salvar as crianças, né? Ele sai por aí roubando as crianças. Na verdade, gente, quando a gente assiste o filme do Peter Pan, dá a impressão que, na verdade, é o Capitão Gancho, né? Que é ruim. E, na verdade, quem é o vilão da história mesmo é o Peter Pan, né? Porque ele rouba o crescimento, a evolução das pessoas, né? Deixa elas infantilizadas. E todos nós temos uma figura do Peter Pan dentro de nós, que muitas vezes impede que a gente cresça, né? E o Peter Pan, ele não deixa as crianças saírem da ilha, né? Na verdade, o Capitão Gancho, ele foi um dos raptados pelo Peter Pan, digamos assim, e ele consegue fugir, e ele toma como missão salvar aquelas crianças, né, do Peter Pan, para que possa ter o desenvolvimento naturalmente, né? Porque senão você começa a entrar em crise. Tanto que a gente vê muita gente neurótica, depressiva, ansiosa, e em muitos dos casos, gente, para não dizer a maioria, cada caso é um caso, né? Como eu já iniciei falando aqui na live, né? Nem todos os problemas vão ser por conta do complexo do Poor, tá? Mas muitos dos casos atualmente das neuroses, né, da ansiedade, é por conta desse complexo, que não foi bem trabalhado, né? As pessoas estão infantilizadas, né? Então, quando você tem essa consciência, né, da evolução, que você precisa seguir em frente, né? Um dos pontos aqui, né? Por isso que eu coloquei o motivo da sua vida não andar. Então é muito comum, às vezes eu recebo algumas pessoas que falam assim, Camila, eu sinto que a minha vida não tá fluindo, parece que nada pra mim dá certo, eu tento fazer as coisas, tudo que eu começo, nada eu termino, eu começo as coisas e parece que eu não tenho força para aquilo acontecer, para aquilo andar. E aqui a Marie von Franz, ela fala de um ponto muito importante. Então, assim, você pode começar, né? Geralmente isso é do Poor, então é muito animado, é muito positivo, é muito motivado, né? Muito pra frente, até assim, muito over, né?
e tem dificuldade de continuar. Por quê? Quando você começa um projeto, com o tempo, cada vez mais você vai se envolvendo com aquele projeto. Então, é como, por exemplo, quando você está namorando, né? Então, você começa a flertar com uma pessoa, aí você vai pro namoro, aí você vai pro noivado, vai pro casamento. Então, cada vez mais você vai evoluindo e vai se vinculando, né? Cada vez mais de forma mais profunda. Até mesmo não só em projetos, mas também em relacionamentos. Eu começo a prestar atenção nisso. Quando o relacionamento começa a se aprofundar, acontece alguma coisa, né? Às vezes é autossabotagem, às vezes inconscientemente você faz alguma coisa, você toma uma decisão, uma atitude que você pula fora, né? E a criança, né? Ela não quer se comprometer com nada, ela não quer ter responsabilidade com nada, né? Então toda vez que o vínculo começa a ficar um pouco mais profundo, que a criança só quer brincar, ela só quer ficar no mundo lúdico dela, né? Então assim, a criança ali com 4, 5 anos de idade, normal, a gente deixa, né, ela no mundo dela, faz parte do desenvolvimento, tá ok, né? Mas com o passar do tempo, conforme você vai crescendo, os tutores ali, né, os pais, precisam introduzindo a criança, né, na vida adulta e principalmente nesse quesito de responsabilidades. Então, às vezes a gente fica reclamando, mas será que eu tô me comprometendo com aquilo? Será que não sou eu, perdão, será que não sou eu que estou fugindo dessas situações justamente para não ter um vínculo? Porque se você começa a se dedicar para um projeto, não vai ser tão simples assim você sair daquilo. Você vai ter que se comprometer com aquilo, você vai ter uma profundidade. Não dá para simplesmente você ficar pulando de galho em galho. Não dá para você ficar... É lógico que assim, gente, são fases, né? Mas é muito comum isso no relacionamento no fundo, né? Às vezes a pessoa até inconscientemente acaba escolhendo pessoas, né? Onde o relacionamento não vai dar certo, justamente para a pessoa não se aprofundar, para não ter nenhum tipo de vínculo, para não ter nenhum tipo de envolvimento. Até porque, fazendo um parênteses aqui, fugindo um pouquinho, né, do livro, mas essa questão do relacionamento é o seguinte, gente... O ser humano é um ser social, porque a partir do momento que eu tenho contato com outra pessoa, eu vou me aprofundando no meu próprio autoconhecimento. Então a gente só vê no outro aquilo que eu vejo em mim. Então, quando algo te incomoda profundamente, tanto quando algo você admira, você gosta muito, na verdade você está vendo aspectos dentro de você mesmo. Então, quando cada vez mais uma relação vai se aprofundando, mais você vai se aprofundando em si mesmo. E o Jung fala muito sobre isso, né? Que um dos maiores medos do ser humano é conhecer a si mesmo, né? Porque a gente é provido, dotado, né, de um grande poder. E a gente tem muito medo de ter acesso, né, a esse poder, a esse conhecimento. Até porque, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu também tenho responsabilidades. Aí tá um ponto muito importante, né? E aí, o quanto a gente está disposto a assumir responsabilidades. Então é muito comum as pessoas falarem: ai, Camila, eu quero empreender, eu quero ser milionário, né? Eu quero crescer e tudo mais. Mas você está disposto a correr os riscos, né? A lidar com as consequências disso? Eu não tô falando consequências no sentido pejorativo, negativo. Não, num sentido positivo mesmo, né? Sempre uma ação vai gerar uma reação. E eu preciso estar disposta a lidar com as reações de qualquer decisão que eu vá fazer, né? Então, assim, é uma infantilidade também eu querer somente os resultados, né? Sem ter construído aquilo, né? Somente desfrutar das coisas boas que aquele trabalho vai dar, né? Então, isso é muito característico, né, do poor, digamos assim. Outra coisa, gente, que é muito importante a gente ter consciência. Ela fala aqui que quando a pessoa é muito instável emocionalmente, quando tem muitas oscilações, é bastante impulsivo ou bastante explosivo, são pessoas extremamente infantis. Porque quem não consegue controlar suas próprias emoções é a criança. Porque a criança que não tem estrutura psíquica, né, não tem estrutura de consciência, né, emocional, até mesmo física, para lidar com as situações. Então é normal, por exemplo, quando a criança faz birra, né, ela está tendo acesso de raiva porque ela não consegue lidar com aqueles sentimentos, com aquelas emoções, né? Mas quantas vezes, gente, a gente não vê adultos, e a maioria, né, fazendo birra? Só não é tão feio, né, quanto a criança, digamos assim, porque tem muito aquela coisa da aparência, né? O que eu estou parecendo. Porém,
né? Faz birra do mesmo jeito, bate o pé, fala umas coisas estapafúrdias, toma decisões impulsivas, né? E tem um ponto muito importante, gente, é o que eu falo, para você resolver um problema, você precisa ter consciência, você precisa aceitar que esse problema existe. Então, assim, se eu não aceito, se eu não consigo enxergar que eu estou sendo infantil em várias atitudes, em várias áreas da minha vida, eu não consigo resolver isso. Então eu só consigo amadurecer a partir do momento que eu aceito que eu estou sendo infantil, né? Então, assim, talvez você esteja se sentindo, ai meu Deus, mas eu, infantil, como assim? Mas eu sou uma pessoa tão responsável, eu sou uma pessoa tão boazinha. Se houve resistência, né? Se sentiu que reverberou aí, que tocou aí, é porque precisa aceitar que existem partes infantis. Digo por mim, gente, por que vocês acham que eu me identifiquei tanto com esse livro? Por que vocês acham que eu gostei tanto? Porque eu identifiquei, eu reconheci vários pontos do Poor em mim, na minha própria psique, no meu próprio inconsciente, em várias atitudes, em várias escolhas. E, gente, isso foi um bálsamo pra mim, né? E é bem interessante, né, que a Marie Von Franz fala aqui que justamente a cura pro Poor é justamente a rotina, é justamente o comprometimento, em especial o trabalho, né? Então é muito comum que as pessoas Poor fiquem com esse pensamento mágico às vezes, né, de receber dinheiro inesperado. Não que não possa, claro que pode, né, acontece, mas assim, ficar dependente disso, entende? De não colocar a mão na massa, né, de ter estratégia, porque, gente, o inconsciente, né, a nossa essência, ela só pode atuar através de nós a partir da nossa consciência. Então, é aquilo, né, eu preciso me locomover, né, eu preciso agir, eu preciso atuar, preciso existir, e para isso eu preciso de um carro. Só que para eu poder usar todas as minhas habilidades, eu preciso de um carro mais elaborado, né? Então, assim, se eu pego um carro velho, que a cada, sei lá, 5 quilômetros quebra, né? Ou que bebe muita gasolina, né? Que exige uma manutenção que é caríssima, eu não consigo andar direito com esse carro. Então eu preciso aprimorar o carro, que é a consciência, né? Para que a essência possa atuar através dela, né? Ter outras ferramentas, tá? Então, assim, eu preciso ir me aprimorando, né? E muita gente acha, né? Hoje é muito vendida essa ideia de que a felicidade tá no mochilão, tá em você sair pro mundo, tá na liberdade, que na verdade falam, né, que é liberdade, mas no fundo é uma libertinagem, né? No final das contas também tem isso. Tem muitos conceitos bastante distorcidos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, né, isso acaba gerando conflitos e no íntimo a gente não se sente bem, né? E aí você pode falar, ai Camila, mas eu penso diferente. Não tem problema nenhum, é praticamente impossível dois seres humanos pensarem 100% igual, porque cada um tem uma experiência de vida, um momento de vida. Porém, no íntimo, a gente sente que certos aspectos não estão encaixados, que não nos fazem bem, parece que aquilo não flui, né? Não anda. E a gente sabe, eu tô falando, e para quem tá se conectando, tá reverberando aí. Talvez você não se conecte naturalmente, não tem problema nenhum, né? Jesus agradou todo mundo, né? Que dirá eu. Tem várias formas, né, de você aprender um mesmo conteúdo, de virar as chavinhas, porém, o conteúdo é esse nesse quesito, né? Gente, para quem tá aqui ao vivo, se quiser fazer perguntas, se tiver dúvidas, né? Quem estiver assistindo gravado também pode deixar nos comentários, pode me procurar também no direct, se quiser deixar algum relato, né? Às vezes alguma modificação e principalmente se teve alguma coisa que te ajudou, que a partir dessa live, né, você fez alguma modificação, né? Outra coisa importante, gente, que a Marie Von Franz fala do Poor é que ele vai ter uma tendência a gostar de esportes radicais, né? E vai ter uma tendência a gostar de assuntos mais espirituais, né? De assuntos mais holísticos, só que muitas vezes faz isso por fuga, né? Então existe uma diferença entre eu trabalhar a espiritualidade, né? Porque eu entendo que isso é algo inerente, né, do ser humano e tudo mais. Eu vejo como uma responsabilidade. E outra coisa é usar a espiritualidade, né, os esportes radicais, essa coisa da coragem, para fugir da realidade,
para fugir da vida concreta. Inclusive, gente, não existe essa separação entre vida material e vida espiritual, são duas coisas que andam juntas. E a vida material é um reflexo da vida espiritual. Então, se a sua vida material não está indo bem, é porque a sua vida espiritual também não está indo bem. Você pode falar para mim, Camila, mas eu vou na igreja, no culto, cerimônias, faço tudo, todo dia eu faço ritual, todo dia eu medito. Só que existe um abismo entre eu saber de algo, né? Entre eu fazer algo racionalmente e eu realmente no meu íntimo vivenciar aquilo. Então, assim, caso clássico, por exemplo, de pessoas que falam que vão na igreja, vão, né? Vão na igreja, sei lá, no culto, na missa, enfim, seja o que for, mas no final das contas tá falando mal dos outros pelas costas, entendeu? Então, de nada adianta você também todo dia meditar, mas se os seus hábitos, se as suas atitudes, se as suas escolhas não são tão interessantes assim, se as suas escolhas são opostas, né? E isso é um reflexo do que você realmente pensa e sente dentro de você, né? Tá, Camila, já descobri, eu tenho várias atitudes, né, parecidas, já identifiquei que eu tô sendo bem infantil, né? Agora, por que isso acontece? Gente, geralmente isso vai acontecer quando tem complexos aí de mãe e de pai negativos. Então, aqui ela comenta muito que geralmente vai ter uma mãe muito controladora, né? Então, que não pode fazer nada, geralmente uma mãe muito rígida, muito fria, muito seca e que muitas vezes quer o filho só pra ela, né? Então, são geralmente mães que têm um grande vazio, né, existencial, emocional e tenta suprir essa carência com os filhos e acaba sugando, né, os filhos. Então, eles não crescem, eles não ficam adultos justamente para caber nesse papel, né, de filho. Tanto que a Marie Von Franz, ela conta uma história aqui, gente, bem interessante. Ela conta que é o seguinte, ela começou a atender uma moça que tinha um filho adolescente e o filho era tipo um Dom Juan da vida. O cara era pegador e tudo mais. E aí, num determinado momento, ele foi nadar num lago com uma das namoradas, uma das moças que ele tava lá e tudo mais. E acabou acontecendo um acidente e ele acabou morrendo afogado, ele e a moça. E aí, a Marie Von Franz decidiu visitar essa moça, né, prestar as condolências dela, né, já que tinha perdido o filho. E ela chegando na casa da mulher, tinha um quadro enorme do filho, assim, no meio da sala, e a Marie Von Franz, olha, nossa, que pena, né, que triste que isso aconteceu, ainda mais que ele era jovem e tudo mais. E ela falou assim, mas ele tá tão lindo aqui no quadro, e eu prefiro 1000 vezes ele morto do que com outra mulher. E, gente, quantos casos a gente não vê assim, né? Isso é outra característica, gente, do Pur, é que ele tem uma tendência a morrer jovem. Geralmente praticando algum esporte radical, vai ter muita dificuldade com relacionamento se chega a casar. É um casamento muito conturbado, né? Porque tem essa forte ligação com a mãe, que tem essa necessidade de ser o filho, né? Tem essa necessidade de aprovação ainda, né, da mãe, ou mesmo do pai, né, em alguns casos, mas aqui em especial, né, tanto que, gente, um cara que era Pur, né, todo o livro tá sendo uma análise do Antony Saint-Exupéry, eu não sei se é assim que fala, gente, é o autor do livro O Pequeno Príncipe, que é bastante famoso, eu creio que você conheça, e ela fala até, inclusive, que as pessoas que têm uma ligação muito forte com essa história do Pequeno Príncipe, ela fala para não tirar os méritos, que é uma história muito boa, né, muito bem feito, muito bem escrito, mas que geralmente quem se conecta profundamente com essa história é porque com certeza tem um lado Pur, né? Tem um lado infantil, né? E se conecta com isso. E ela vai pegando, assim, cada parte dessa história do Pequeno Príncipe, ela vai destrinchando, né? Contando simbolicamente. Então, qual o simbolismo, né, do carneiro, que é o primeiro animal que aparece, né? Da cobra, da raposa, né? Então eu acho bem interessante a questão da cobra, né, que mexe muito com as pessoas. Ela fala muito que a cobra, ela tem um duplo sentido, ela é muito ambígua. Então ela pode tanto representar a morte, quanto ela pode representar a redenção também. Mas nesse quesito, gente, aí eu sugiro fortemente que vocês leiam o livro, porque é bastante profundo, né? E tem coisas, eu tô aqui passando para vocês justamente os pontos-chave para ajudar vocês o mais rápido possível, porque eu sei que, gente, nem todo mundo tem tempo,
né, pra ficar lendo, né? Fora que você precisa não só de tempo, mas de energia mental para você estar lendo isso. Então, às vezes, alguém falando, né, fazendo essa interpretação, trazendo os pontos mais importantes, já pode estar te ajudando. E até mesmo para você identificar se vale a pena você ler esse livro. Às vezes você pode falar, Camila, não me identifiquei com o que você falou, eu realmente sou uma pessoa, né, comprometida, esse não é um problema para mim, eu estou com outras questões que estão me incomodando nesse momento. Então, talvez nesse momento não seja um livro interessante. Mas também tem isso, às vezes o livro, gente, não necessariamente a gente se identifica, né, pessoalmente, mas você pode ajudar outras pessoas, né, ou mesmo estar recomendando para alguém que poderia, né, estar lendo, tá? Então, assim, nesse livro aqui ela vai falar muito desses pontos, né, de como o PUR funciona, como isso atrapalha a vida da pessoa e o mais importante, a como sair disso, né? Outra coisa que ela comenta ali é que, assim, como a pessoa é infantil emocionalmente, ela vai ter uma tendência a negar as próprias emoções. E quando você não lida com uma emoção e você joga lá pro fundo da tua mente, né, do teu inconsciente, pro fundo do teu ser, é aonde você perde boa parte da tua libido. E aí você começa a se questionar, por que eu tô procrastinando, por que eu não consigo fazer isso, né? Ou fica extremamente ansioso, né? Então, quando você joga lá pro fundo, você perde aquela energia, ela fica estagnada. Então, você não tem aquele tesão para seguir a vida, para fazer as coisas, não tem mais aquela vontade de viver. Então, uma coisa que ela comenta aqui é que, assim, para você viver a transformação, né, para você amadurecer, que a palavra aqui, né, pro PUR é amadurecimento, é se entregando 100% pro processo. Você precisa viver, né? Isso é uma coisa muito do PUR, ele é muito dividido. Então, ele fica parte, né, num lado e outra parte no outro. Ele nunca tá 100% num lugar, porque parte dele ainda tá lá com a mãe e existe uma parte que quer crescer, que quer evoluir, que quer ir pra vida. Então, é muito comum, por exemplo, aqueles homens que chegam muitas vezes e falam, não, porque eu quero casar, né, e tudo mais, e conta uma história linda, mas na prática a história é outra, né? Então, parte dele pode ser que a imaginação, a cabeça esteja crescendo, mas as atitudes não, daí não adianta nada, né? Geralmente são pessoas muito divididas, são pessoas ambíguas, né? E aí nada acontece, nada flui, a pessoa não cresce, ela tá sempre insatisfeita, nada tá bom, é um saco sem fundo, né? Porque ela não tá inteira, ela tá dividida, porque parte dela está presa ali naquele complexo de mãe, né, negativo. Essa coisa, tanto que ela fala, né, que a flor, a rosa, né, que o Pequeno Príncipe tem, pra quem não conhece a história, eu sugiro fortemente que leia, que é muito bom, seria esse complexo de mãe, porque é manipuladora, né, fala, mas eu sou a única, você tem que cuidar de mim, como é que você vai me abandonar, né? Mas no fim acontece uma série de processos ali, né, na história, que é uma jornada, na verdade, o Pequeno Príncipe é uma parte do Antony, né, que é o autor, e que vai tendo uma evolução, tanto que, na verdade, ele teve essas experiências ele teve quando ele era aviador, quando ele estava voando por cima do deserto, acho que do Saara, se eu não me engano, e ele caiu no meio do deserto, então ele passou sede, passou por um monte de privações, principalmente físicas, né, e aí ele escreve o livro, né, nesse momento, né, é muito interessante. Ela até comenta, por exemplo, do carneiro, né, que o Pequeno Príncipe pede pro Antony desenhar, e nenhum dos desenhos tá bom. E aí o Antony acaba desenhando uma caixa, né, com alguns furinhos e fala, olha, tá aí dentro da caixa. E daí o Pequeno Príncipe fala, é isso, né? E aí o que esse desenho simboliza? Que o PUR também só fica no mundo das ideias. Ele não realiza nada, ele não vem pra matéria, ele não tem essa força, esse poder de realização, porque a criança não tem mesmo, né? Quem tem o poder de materialização, de vir para a matéria, é o adulto, né? Que assume as responsabilidades, né? Tem um outro ponto muito importante que a Marie von Franz conta aqui, né, no livro, é a questão do tédio. Então é muito comum as pessoas reclamarem do tédio, apesar de estarem bastante ocupadas, mas é uma reclamação muito grande, né? Eu não tenho nada para fazer, parece que nada me preenche. Parece que eu me sinto vazia, parece que a coisa não anda, aquela coisa, né, de você tem a sensação às vezes de estar perdendo tempo e você sente tédio porque você não está no seu caminho de vida. E enquanto PUR, enquanto você estiver nessa infantilidade,
você não vai viver teu caminho de vida, né? Então é muito comum as pessoas falarem, ai Camila, eu tenho uma dificuldade muito grande para decidir as coisas, eu me sinto muito confusa, eu tenho muita névoa mental. É claro que aqui a gente tem alguns aspectos de sombra, né? Então tem alguns outros pontos que a gente pode estar avaliando, tá? Mas, gente, pela minha experiência, né, já tô há 9 anos na área, 15 anos que, minto, vai fazer 16 anos que eu já estudo, né, essa área, e assim, 90% dos casos é infantilidade, falta de amadurecimento. Até porque não nos ensinaram a amadurecer, né? Na verdade, eu sou dos anos 90, ali, 94, e foi uma geração que cresceu sendo educada de forma infantil, né? Fomos bastante infantilizados, né? Então ninguém ensinou. Então assim, não se sintam culpados. Tô falando tudo isso, mas não é pra você se sentir mal, falando, meu Deus, que pessoa horrorosa que eu sou infantil e tudo mais. Não. Longe disso, pelo amor de Deus. É muito pelo contrário, estou aqui justamente para você tomar consciência e mudar, né, isso que tá emperrando o teu caminho, isso que tá te impedindo, né, de crescer, de evoluir e mesmo de realizar os teus sonhos, tá? Então, por experiência própria, eu também de tudo isso que eu tô falando para vocês, eu identifiquei dentro de mim, tá? Então não se sintam mal, pelo contrário, se sintam abençoados de estarem tendo acesso à informação que pode ser a virada de chave para vocês, uma libertação, né, o ponto de crescimento, como diz o Flávio Augusto, né, ponto de inflexão. Mas voltando aqui à questão do tédio, gente, que eu tava falando para finalizar, que às vezes eu vou falando e eu tenho outras ideias, vem outros insights, assim, e eu não tô vendo o rostinho de vocês, mas eu sou bastante intuitiva, então eu percebo quem tá aqui comigo, né, eu costumo sentir, estar acompanhando ou não, inclusive convido, né, a participar, fazer perguntas também. Voltando aqui à questão do tédio. Então, assim, gente, quem vai ter tédio é muito adolescente, né? Muito comum, a Marie Von Franz comenta, né? Porque a adolescência é a transição ali entre a infância e a vida adulta. E aí o adolescente, ele fica mais perdido que barata no meio de tiroteio, né? Porque é velho demais para fazer determinadas coisas, né? Que são consideradas infantis. Porém, são novos demais para fazer outras coisas que são, né, mais de adulto. Então, acaba que fica sem saber para onde eu vou, o que eu faço, onde eu tô, o que querem de mim. Então, e perde total a autoconfiança, se sente incapaz, se sente impotente, né? Então, e aí isso acaba gerando um tédio, porque eu não posso para frente, não posso para trás, não posso pular, não posso para diagonal, nada tá bom, nada serve, nada do que eu faço tá certo, né? Então, isso acaba criando uma insegurança absurda, né? Sendo que muitas habilidades já deveriam ter sido desenvolvidas na infância para poder já poder desempenhar ali na adolescência. E, gente, a adolescência ela é para ser curta mesmo. Ela não é para ser longa, ela é só esse período de transição. E aí muita gente tá neurótica porque hoje a adolescência está durando até os 30 anos. E, gente, a pior coisa do mundo é você viver na dúvida. A dúvida suga todas as tuas energias, suga todas as tuas forças, a tua vontade de viver. Então, quando você tem clareza, quando você tem, né, um objetivo bem definido, quando você sabe o que você está fazendo, aonde você está caminhando, para onde você está indo, gente, isso é paz. Sabe? Então, quando você encontra propósito, alegria de viver nas pequenas coisas do dia, né? Quando você se sente satisfeito, por exemplo, de estar com a cozinha limpa. Isso é maravilhoso, né? Então, quando você se sente satisfeito por realizar, né, uma tarefa. Olhei aqui a gatinha, gente, que ela aprontou hoje. Sumiu, foi para de trás da geladeira, um parto para tirar ela depois. Eu trouxe ela aqui. Mas, enfim, verdade, dúvida é o ó. Então, e a gente fica na dúvida justamente porque falam isso, você não pode isso, você pode aquilo. Então, nos deixam infantilizados. Então, enquanto deveriam nos encorajar a seguir a vida, até mesmo de repente quebrar a cara, porque a gente aprende errando mesmo, né? E não, fica o tempo todo, né, colocando isso, você é inútil, você não faz nada direito, e você ouvindo, né, gente, a gente aprende por repetição. Então, o tempo todo falando isso na tua cabeça. Então, como é que você vai crescer? Qual que vai ser o sentimento, né? E aí, essa coisa muito assim de passar a mão na cabeça, não que você não possa ser acolhido, muito pelo contrário, mas tem momentos que você precisa enfrentar a vida. Isso é outra coisa que a Marie Von Franz coloca aqui no livro, um ponto muito importante, gente, o Puer foge de conflitos.
E na vida, para você crescer, na verdade, todo crescimento, ele precede uma crise. Então, sempre num momento de crescimento, você vai ter que enfrentar um conflito. E se você não enfrenta esse conflito, é a mesma coisa, gente, vamos pensar em videogame. Eu acho que todo mundo que conhece, todo mundo já jogou, né? Então, para você passar de fase no videogame, geralmente tem uma luta final. Geralmente a última tarefa é a mais desafiadora. Tem um monstro, tem algum desafio. Sempre tem alguma coisa e você precisa enfrentar essa crise, esse conflito para você ir para a próxima fase. Se não tem crise, não tem crescimento. E quando eu falo de crise, gente, não é que você precisa sofrer, não é que precisa ter caos, rolo e confusão na tua vida, mas são esses dilemas, né? Esses momentos de dúvida. É assim que a gente desenvolve um valor e uma virtude. É através das situações da vida, né? Dos desafios da vida, que eu vou, né, tendo essa consciência, vivendo, tendo experiências próprias, eu vou avaliando, vou ponderando, eu vou estudando, né? São vários pontos ali que eu vou trabalhando ao mesmo tempo, até que eu chego, né, numa conclusão, e aquilo faz com que eu expanda a minha consciência, aí você está crescendo, né? Isso é outra coisa importante, que o Antoni, o autor do Pequeno Príncipe, fazia muito, né? Ele tem outros livros além do Pequeno Príncipe, ele também escreveu alguns textos, e ele criticava muito os adultos. Falava o quanto eles eram sem graça, né? Tem toda a história ali do Pequeno Príncipe, quando ele era criança, ele desenhou a cobra, né, que engoliu o elefante. Os adultos sempre falavam que aquilo era um chapéu, e ele ficou decepcionado com isso, né, que os adultos perderam essa infantilidade e tudo mais. A Marie Bonfraser, ela traz muito essa coisa, que assim, essa infantilidade é um paradoxo, né? Porque, gente, isso que eu tô falando pra vocês não é que é pra vocês serem pessoas sérias, rígidas, né? E assim, ai não, você é extremamente focado, né? Comprometido com tudo, sério e tudo mais. E não, senão a vida fica muito árida. Você precisa trabalhar esse lado lúdico, ele faz parte da vida sim. Só que precisa ter um equilíbrio, né? Você precisa saber a hora, né, de entrar, digamos assim, nessa energia mais lúdica, né, mais infantil. Ela até sugere, eu estou numa parte aqui do livro, que ela sugere que você brinque, sem colocar a razão, sem você tentar controlar, simplesmente deixar a sua criança interior tomar as rédeas da situação. Então, por exemplo, eu sou bastante comprometida com tudo mais, mas, por exemplo, existe, acho que em Curitiba, em São Paulo, alguns lugares que tem um monte de cama elástica, de pula-pula, de bolinha para adultos. Então, uma coisa, eu tenho uma vida séria, comprometida, cumpro com todos os meus compromissos, mas eu tiro um final de semana para ser uma criança. Tá tudo certo, tá? E isso é extremamente saudável. Na verdade, não é saudável, e também é os extremos, né? Aquela pessoa que é extremamente séria, que nunca se diverte, né? Que tudo para ela é concreto, tudo é material, tudo é dinheiro, daí também não, né? Então, assim, aqui a gente tá falando desse extremo, né, da infantilidade. E também tem isso, gente. Às vezes a gente vai ser infantil numa determinada área da nossa vida e outra nem tanto, né? E aí eu preciso investigar, né? Fazer uma avaliação mais profunda. Mas, mais uma vez, como eu falei lá no início da live, cada caso é um caso. Então, assim, não se condene, tá? Mas eu preciso também identificar o que está acontecendo comigo, né? Muito provavelmente alguma área da sua vida não está fluindo, não está andando por conta desse complexo, né? E o principal ponto aqui do PUR, gente, não é nem falta de comprometimento. Pode ser que você seja uma pessoa bacana, assim, legal, mas é a questão do vínculo. Não quer ter um vínculo mais profundo, né? Tanto que o Antoni, ele era aviador. Ele queria estar o tempo todo voando, queria o tempo todo estar no céu, o tempo todo estar nesse lado lúdico, né? Então, assim, se você critica demais a sociedade hoje como ela porque tudo é dinheiro, porque tudo isso é aquilo, cuidado, né? Porque uma coisa é o ponto não gosto desse ponto aqui, não acho legal, ponto, né? Agora, se eu me abalo, se aquilo me afeta muito no íntimo, é porque esbarrou em alguma sombra, em algum complexo. Complexo, gente, é a mesma coisa que uma criança limitante, tá? Esbarrou em algum ponto aí que tem algum vínculo emocional com você no teu íntimo, tá? E aí é pra gente olhar.
Então, é isso que eu falo, não tem problema nenhum você desaprovar uma atitude, né, um comportamento, desde que isso seja de forma tranquila. Você simplesmente olha e fala, eu não aprovo, eu não compactuo com isso, mas isso não te abala. Agora, se você se abala, aí tem coisa. Daí a gente precisa olhar, e é um excelente material para você olhar para dentro de você, né? Então, gente, a vida ela é uma excelente professora. Ela mostra exatamente o que a gente precisa curar dentro de nós. Então, constantemente, eu tô pedindo pro universo exatamente a informação que eu preciso para evoluir naquele momento. E esse livro veio. Quando eu entrei na livraria, vi ele, fiquei doida. Falei, eu preciso desse livro. E dito e feito. E não é à toa que eu estou aqui com vocês, né? Então, tudo que eu aprendo faz muito sentido pra mim, né? A Marie Von Franz fala isso, que é muito natural também. Quando a pessoa descobre algo interno, né, que seja verdadeiro, que seja autêntico, existe uma necessidade muito grande de compartilhar, porque com certeza isso vai ajudar outras pessoas, tá bom? Espero ter contribuído na tua jornada, espero ter virado chavinhas, espero que tenha sido mais um passo no seu processo de amadurecimento, que você possa crescer, evoluir, conquistar tudo que você deseja. Se você acha que essa live pode ajudar alguém, não deixa de compartilhar. E se você quer uma orientação mais personalizada, uma orientação individual, me procura no direct que eu posso te ajudar. Um beijo, um abraço e até a próxima.